Nós sabemos que aqui na igreja há uma grande vocação para publicanos, para ficarem lá ao fundo, mas podem vir para a frente. Ainda há aqui alguns lugares livres, se quiserem sentar-se, não é preciso ficarem de pé. Os últimos domingos têm-nos falado de fé e de oração. Uma fé agradecida, como fez aquele leproso samaritano curado. Uma oração insistente, como nos ensinou a parábola da semana passada, a viúva que insistentemente pedia ao juiz que lhe fizesse justiça. E hoje, Jesus diz-nos que devemos ser sempre humildes diante de Deus. Humildade essa que também se traduz na oração. Não é novidade para nós de que Deus nos ama com um amor muito forte. No Antigo Testamento, Deus chega mesmo a dizer: amei-te com um amor eterno. E disto nunca devemos duvidar. Deus ama-nos muito, com um amor eterno. Esta é uma garantia que fortalece a nossa fé. A Bíblia também nos diz que no coração de Deus cabemos todos, mas que Deus tem especial carinho ou dá maior proteção aos mais desfavorecidos deste mundo. Curiosamente, os desfavorecidos das nossas sociedades são os preferidos de Deus. Aqueles que nós pomos de lado são aqueles que Deus põe em primeiro lugar no seu coração. A primeira leitura dava-nos conta disso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não nos trata como nós nos tratamos uns aos outros. Nós fazemos acepção de pessoas, mas Deus não faz. Alguns exemplos na escola. Nós, às vezes, na escola, fazemos exceção de pessoas, quando só brincamos com alguns e deixamos outros de lado. Porque aquele joga melhor e o outro joga pior, vou escolher o que joga melhor e o outro fica de lado. Os condenados a serem guarda-redes porque não sabiam fazer outra coisa, para não ficarem de fora a bater palmas. Ou então nos trabalhos de grupo, em que eu me reúno com os melhores para ter a melhor nota e os outros não importa. Isto é fazer acepção de pessoas. Por exemplo, nos trabalhos, quando eu premio um colaborador não pelo seu mérito, mas porque é meu amigo, pelas influências que essa pessoa tem na minha vida. Olha, até às vezes nos voluntariados, eu na João 13, às vezes chamo muita atenção, às vezes não, muitas vezes chamo a atenção para o perigo do sem-abrigo preferido. Não é? O sem-abrigo de estimação. Que é aquele sem-abrigo que é muito comportadinho e que diz sempre obrigado. Ele é tão querido. Ele é tão bom. E depois vem um que está mal disposto. É o pior e aquilo é insuportável. Até nisto nós fazemos exceção. Portanto, nós naturalmente fazemos isto. E é uma tentação cairmos nisto. Mas Deus não faz. Na política, a mesma coisa. Quando os políticos promovem desigualdades de género, ou promovem distinção de seres humanos, uma coisa são os portugueses, outra coisa são os migrantes, como se fossem pessoas de outros mundos e não do mesmo mundo em que nós habitamos. Na igreja, quando às vezes caímos nesta tentação de reservar os primeiros lugares para quem nunca vem à missa e às vezes nem tem fé, mas tem que estar no primeiro lugar porque é uma distinção, é uma dignidade, é alguém que... Nós fazemos acepção de pessoas. Deus não faz este tipo de acepção de pessoas. Porque Deus, ao contrário de nós, não julga pelas aparências, não julga pelo estatuto, não julga pelas boas influências ou a quem nos vai ser útil e assim permitirmos desprezar outras pessoas. Deus não age assim e duvido que Deus se alegre com um seu filho que atue desta maneira. A Deus não lhe impressiona o nosso estatuto. A Deus não lhe impressiona as marcas que vestimos ou que conduzimos. A Deus não as influências e os contactos privilegiados. A Deus isso não lhe interessa nada. E se nós queremos
amar, adorar e honrar a Deus e servi-lo, deveríamos também nós destruir esta nossa tendência de fazermos acepção de pessoas, de acharmos que uns são mais do que outros. E depois a leitura dizia que Deus não despreza a oração do humilde. Aparecem as principais classes mais desfavorecidas, o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro. Deus ouve-os, porque Deus é sinceramente o seu apoio. São o único refúgio do pobre. Como nós dizíamos no Salmo, o Senhor escuta o pobre que clama por ele. Mas a primeira leitura aparece-nos para nos preparar para o Evangelho. Nós hoje vemos como aos olhos os fariseus, não é? Já estamos tão... Lá está, a fazer a seção. Já, quando aparece fariseu já estamos a pensar que é mau. Mas não é bem assim. Eles, no tempo de Jesus, eram pessoas muito consideradas. Eram a referência. Para religiosos, para o mundo religioso judaico, os fariseus eram a referência. Jesus critica, como criticaria hoje em nós, em católicos muito praticantes, a hipocrisia, a nossa rigidez. Portanto, aquilo que Jesus criticou nos fariseus, hoje criticaria a nós, pela nossa hipocrisia, batermos muito com a mão no peito, mas não mudarmos de vida, não é? Rigidez muito para os outros e para nós nada. Portanto, Jesus critica aqueles fariseus que eram rígidos e hipócritas. Mas também, verdade seja dita, feita e reposta, Jesus conheceu bons fariseus. Nicodemos era fariseu. José de Arimateia, que foi tirar o corpo da cruz de Jesus, era fariseu. O nosso querido São Paulo era fariseu. O Gamaliel, fariseu. Gente boa, gente que se colocou ao serviço de Jesus e do Evangelho. Eram pessoas muito tementes a Deus, cumpriam a sério a lei de Deus, estudavam e ensinavam os livros da lei. Já em relação aos cobradores de impostos e publicanos, esses não eram religiosamente muito considerados. Os telonai, agora temos aqui especialistas em grego, os telonai, é daí que vem a nossa palavra portuguesa telónio, que não sabem o que é, mas a gente ensina. O telónio era a mesa onde os cobradores de impostos recebiam o imposto. Era uma mesa especial para os impostos. Então, estes publicanos não eram religiosamente muito considerados. Porquê? Como tratavam dos dinheiros públicos do Império Romano, eram traidores. Como podiam cobrar mais impostos que o que estava estabelecido, eram ladrões. Como lidavam com dinheiros públicos e tinham vidas pouco honestas, eram consideradas pessoas de má reputação. Ora, na parábola, os dois rezam. Engraçado. E primeiro ensinamento de Jesus. Não são só os bons que podem rezar. Os maus também podem rezar. Esta ideia de que a oração, Deus só ouve a oração dos bons, esta ideia de que a comunhão é só para os bons, não é uma ideia acertada, não é uma ideia cristã. Se levássemos a sério tudo isto, nenhum de nós estaria habilitado para comungar. Nenhum de nós. Mas eu confessei-me. Não estás. Porque todos nós, antes de comungarmos, temos que pedir perdão a Deus. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É isto que nos faz aproximar da comunhão. O reconhecimento de que não estamos à altura de tão grande sacramento, mas que ainda assim a misericórdia de Deus entra, através deste sacramento da Eucaristia, na nossa própria vida. Ora, não são só os bons que podem dirigir-se a Deus. Os maus, os pecadores, também podem rezar. E os dois rezam, mas rezam orações diferentes. O fariseu faz uma oração arrogante. Vai, não por ser quem é, mas pela sua atitude. Uma oração arrogante, altiva.
enquanto que o publicano faz uma oração humilde. E é aqui que está o centro da mensagem da parábola. Os dois rezam, mas Deus só aceita uma oração e rejeita a outra. Não porque um era fariseu e porque o outro era publicano. Não é por causa disso. Mas sim pela atitude. O fariseu foi ao templo cumprir. Cumpriu. Rezou. Este publicano não. O publicano vai de coração sincero pedir perdão a Deus. O fariseu fez uma oração egoísta, autorreferencial, a partir dele. Senhor, sou o melhor. O CR7 da religião. Sou o melhor. Rezo, faço, cumpro, não sou como os outros, são todos uns desgraçados. Eu sou o melhor. A oração deste fariseu é uma oração do mérito em função dele e em função dele. Eu cumpro, eu sou melhor que os outros. Quase uma oração que encosta Deus à parede. De mim não tens nada a dizer. Eu sou o melhor. Uma oração que quase pede recompensa a Deus. Nós às vezes usamos isto na nossa oração. Quando estamos aflitos. Quando estamos aflitos e precisamos de alguma coisa de Deus, mas eu vou à missa todos os domingos, eu até já fui a Fátima, como se isso valesse. Lá estamos nós a encostar Deus. Olha que eu acendi uma vela, eu fiz uma novena, eu vou todos os domingos à missa. Como se isso fosse apontar o dedo a Deus para que tu agora tens que fazer aquilo que eu te estou a pedir. Já o publicano coloca a sua miserável vida nas mãos da misericórdia de Deus. Disse assim o Papa Francisco sobre a oração. A oração humilde é forte, é vitoriosa, não porque convence a Deus, mas porque se abre à sua misericórdia. E é assim que deve ser sempre a nossa oração, simples, verdadeira e humilde, para que se abra à misericórdia de Deus e para que Deus a acolha. É incompatível ser justo e achar-se mais e melhor que os outros, que era assim que o fariseu se achava. E este é o grande perigo da nossa igreja, nas nossas comunidades, que haja cristãos que se achem acima dos outros, que haja católicos que se acham mais praticantes e mais católicos porque cumprem, porque picam o ponto, porque se distinguem. Não podemos ver a nossa relação com Deus como os cartões onde nós acumulamos pontos, não é? Nossos cartõezinhos. Vou abastecer ali porque tenho pontos. Vou hoje às compras porque tenho que descontar os pontos. E achamos que quando nós rezamos a Deus estamos a acumular pontos. E quando precisamos metemos o cartão e descontamos. Não! Não é assim com Deus. Deus não entra nestes esquemas. Deus não entra nos créditos, nos méritos, nada. Para a nossa salvação só contará sempre a misericórdia de Deus. Sempre. Então, mas nós podemos fazer o bem que fazemos não traz méritos? Não traz méritos. Porque senão toda a gente fazia o bem. Não porque o bem tem que ser feito, mas para acumular, para pôr no cartão. Não é por isso que nós fazemos o bem. Nós fazemos o bem porque queremos ser a imagem de Jesus no mundo. Porque Jesus passou a vida a fazer o bem. E eu, porque sou discípulo de Jesus, passo a minha vida a fazer o bem. E é por isso. Não é pelos méritos. Não é porque eu acumulei muitas coisas boas aqui, que agora chego lá acima, está aqui o meu caderno, está aqui tudo certinho, contas positivas entro. Não! É a misericórdia de Deus, que foi o que este publicano percebeu. A minha vida é tão desgraçada que só se salva porque acredito num Deus misericordioso. Então a segunda conclusão da parábola podia ser esta: não sejas elaborado na tua oração. Não queiras convencer a Deus que és melhor e que és o melhor, porque Deus sabe que também pecas. Sê humilde diante daquele que tudo sabe e tudo vê. A oração humilde e verdadeira é a que mais agrada a Deus. Jesus hoje diz-nos que todos podemos rezar-lhe, mas também nos diz que a oração é colocar a nossa miserável vida nas mãos da sua misericórdia. E vamos agora aqui lembrar os três mais recentes santos que foram canonizados recentemente. Temos que nos ir habituando a eles, porque eles são referências para nós. São Pier Giorgio Frassati, que dizia assim: a fé é uma graça e a oração humilde é o caminho para recebê-la.
Ou então o Carlo Acutis. Já ouviram falar de Carlo Acutis? Carlo Acutis dizia assim: a humildade é o oxigênio da oração. Sem ela sufoca-se o amor. E ainda, como dizia São Bartolo Longo, foi canonizado no domingo passado, a oração feita com o coração humilde e confiante é a chave que abre o céu. Não estamos a falar de pessoas que viveram há 2000 anos. Estamos a falar de pessoas que viveram há menos de 100 anos e que não foram padres, bispos, cardeais, consagrados, malta nova. Pessoas do mundo e do trabalho que perceberam que só com humildade conseguiriam chegar a Deus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a sermos cada vez mais sua imagem e semelhança, a abater os montes das diferenças, a cada vez menos fazermos exceção de pessoas, a não sermos arrogantes diante dos outros, a acharmos-nos mais que os outros, mas a estarmos próximos dos mais pobres, que são aqueles que Deus mais ama e protege. E que o Senhor nos conceda o dom da verdadeira oração, simples e humilde, como deve ser a nossa vida. Que assim seja.